Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? A mensagem de hoje do nosso estudo encontra-se no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 36 ao 39. Mas antes de começarmos o nosso estudo, gostaria de pedir aos irmãos que não são inscritos no canal que, por favor, inscrevam-se. Deixe o seu like e compartilhe os estudos para que mais vidas possam ser edificadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a palavra do Senhor, ela nos diz no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 36 ao 39. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservarão. E ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Irmãos, esta parábola que o nosso Senhor Jesus nos contou, ela faz referência à transição das alianças, a transição da velha aliança para a nova. Pois as obras da antiga aliança não podem ser costuradas na nova aliança, não podem ser adaptadas ou adequadas a ela. Porém, eu e você necessitamos de discernimento para separar entre as obras da lei e a lei de Deus, para que não venhamos ignorar a lei de Deus pensando que obras da lei e a lei de Deus é a mesma coisa, porquanto tem pessoas que dizem que a salvação é pela fé, independente das obras. Porém, a palavra de Deus nos ensina que a fé sem obras é morta. Então as obras são necessárias juntamente com a fé. Porque as obras da lei, obras cerimoniais e sacrificiais, como as festas da antiga aliança, como os sacrifícios de animais, não temos que praticar isso. Estas coisas são sombras que apontavam para Cristo, para a realidade em Cristo. Os sacrifícios daqueles animais representavam o sacrifício do Filho de Deus. E as festas, elas apontam para tempos determinados, tempos que Deus determinou por profecias de coisas que iriam se cumprir. E ter o entendimento destas coisas é algo maravilhoso para nós. Porque nós podemos ver pelo estudo das festas que 4 delas já se cumpriram e 3 ainda faltam se cumprir. Mas isso eu vou deixar a playlist desse estudo na descrição desse vídeo, que os irmãos podem acessar, assistir e ter grande edificação em sua vida. Então, irmãos, essas obras cerimoniais e sacrificiais não temos que praticá-las mais, porque somos justificados pela nossa fé em Cristo, purificados por seu sangue que por nós foi derramado. Mas a lei moral, lei que molda o caráter de um cristão, essa lei de Deus deve estar guardada em nós,
gravada em nosso coração, sendo inscrita em nós pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nisso nós temos os 10 mandamentos, que, resumindo, é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todo o entendimento e com todas as nossas forças. Mas o apóstolo Paulo, ele resume ainda mais a lei de Deus, quando ele diz em Romanos capítulo 13, versículo 10: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Quem ama não pratica o mal contra ninguém, nem contra o próximo, nem contra amigo, nem contra inimigo. Ou seja, quem ama cumpre a lei, porque a lei diz: não adulterarás. Quem ama não comete adultério. E digo mais, quem realmente ama não apenas não comete adultério, como não cogita em seu coração essa possibilidade. Porque o Senhor Jesus não veio para revogar a lei, mas para aperfeiçoá-la, derramando o seu Espírito sobre nós. Por isso que ele disse em Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28. Ouvistes que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Enquanto alguns querem ensinar que o Senhor Jesus revogou a lei, que somos salvos pela fé, independente das obras, a palavra de Deus nos ensina o contrário. Na graça há mais rigor do que na lei. Hebreus capítulo 10, versículo 26 a 29 diz: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo, julgai vós, será considerado digno aquele que calcou os pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Irmãos, o Senhor derramou seu Espírito sobre nós, para que através do seu Espírito que habita em nós, pudéssemos vencer a guerra contra a carne. Esse é o motivo de haver mais rigor na graça, para que aprendamos a não viver pelo nosso querer, porque o nosso querer deseja as obras da carne, as paixões do mundo. Mas se nós nos submetermos ao Espírito de Deus, nos sujeitarmos a Ele em fazer a sua vontade, nos subjugarmos ao Espírito de Deus que habita em nós, então viveremos pelo Espírito e não pela carne. Então, irmãos, não se costura a nova aliança na velha, porque a partir do momento que Cristo veio, as obras da lei não podem mais justificar o homem. Como está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A lei tinha como propósito, como finalidade,
nos conduzir a Cristo. Agora que Cristo veio, não andamos mais pela lei, mas por Cristo, porque as vestes representam as obras. Apocalipse 19:8 diz: pois lhes foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. O linho finíssimo são as vestes, e as vestes são os nossos atos de justiça, são as nossas atitudes, em outras palavras, as nossas obras. Então, irmãos, na mesma forma que não se costura a velha aliança na nova, assim também com relação a nós. Para que possamos nos vestir da nova aliança, temos que nos despir, nos despojar do velho homem. Ou seja, devemos ter um novo nascimento em Cristo Jesus. Negar a nós mesmos, crucificar a nossa carne com suas paixões e desejos e viver segundo a vontade do Espírito, produzindo os frutos do Espírito em nossa vida. Então, irmãos, esse é o entendimento que temos por parte das vestes. Mas e com relação ao vinho? Será que temos o mesmo entendimento? Será que o vinho também fala de nova e velha aliança? Não, irmãos. Porque o Senhor Jesus ele vai dizer: ninguém provando o vinho velho prefere o novo, porque diz o velho é mais excelente. No caso das vestes, as vestes velhas representam a velha aliança. Mas no caso do vinho não é o mesmo. Vinho nós não vestimos, o vinho é um alimento. Assim como as vestes é para cobrir o corpo e não para se alimentar. Então, irmãos, o entendimento não será o mesmo. Quando nós falamos dos odres, os odres somos nós. E o ser um odre novo é sim se tornar uma nova criatura, porque o odre tem que conservar o que é colocado nele, de modo que se não houver arrependimento, que é mudança de mente, para que de fato a pessoa se torne uma nova criatura em Cristo Jesus, ele não vai conservar a aliança com Cristo em seu coração. Mas, e no caso do vinho? O vinho, por ser um alimento, veja um texto que nos ajuda a entender um pouco melhor isso. Hebreus capítulo 5, versículo 12 a 14. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atentando ao tempo decorrido, tendes novamente a necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, ou seja, os princípios básicos da fé. Assim vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, ou seja, obras, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Irmãos, quando nos convertemos e passamos a receber instrução na palavra, o conhecimento de Deus através das Escrituras,
estamos recebendo vinho novo. Isso é uma forma ilustrativa de se dizer. Se como odres conservarmos esse vinho, crescendo e prosseguindo nesse crescimento da fé, como diz Oséias, capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Este vinho novo se tornará velho, e como todos sabem, porque já ouviram em algum lugar, o vinho velho é mais excelente que o vinho novo. Tanto é que é mais caro o vinho velho do que o novo. É por isso que vemos pessoas que conservam sua aliança com Cristo, que crescem no conhecimento de Deus, no entendimento da palavra e na fé, que dizem: o conhecimento e fé que tenho hoje são muito melhores que quando eu me converti. Eu mesmo posso dizer isso. O conhecimento que Deus me deu hoje é mais excelente que 9 anos atrás. Hoje, minha leitura e meditação na palavra são muito mais prazerosas que há 9 anos. Porque hoje posso degustar melhor a palavra de Deus, com muito mais alegria, com mais entendimento, com mais discernimento. E assim é na vida de todo aquele que conserva a palavra de Deus em seu coração, conhecendo ao Senhor e prosseguindo em conhecer, buscando conhecer as profecias e os mistérios de Deus, como as 2 casas de Israel, as festas, o entendimento das 70 semanas, sobre o arrebatamento da forma correta. São entendimentos excelentes que trazem prazer a nós, que trazem alegria ao nosso coração e fortalecem a nossa fé. Então, irmãos, não fiquem querendo remendar uma vida de pecados a uma aliança com Cristo. Porque aquele que age dessa forma apenas rasga a aliança. Como diz na parábola, rasga a veste nova e o remendo da nova não se adequa à velha. E ambas se estragam. Não dá certo. A veste velha tem que ser tirada. Em outras palavras, o velho homem que anda segundo a carne deve ser morto em nosso coração, com suas paixões e desejos, para que em Cristo venhamos ressuscitar, nascer para uma nova vida, com novas atitudes, andando segundo o Espírito de Deus, nos submetendo à sua vontade. Porque se formos como odres velhos, não vamos conservar o vinho novo que é posto em nós. O velho homem não guarda a palavra de Deus em seu coração para praticá-la, não será fiel à sua aliança com Cristo. E além de trazer escândalos para o nome do Senhor, apenas enganará a si mesmo. Então, irmãos, este era o estudo, a meditação que eu gostaria de trazer hoje. E também vou deixar na descrição desse vídeo playlists das 2 casas de Israel, das festas, de estudos que edificaram muito a minha vida e eu tenho certeza que edificarão a vida dos irmãos também. Caso você não seja inscrito no canal, por favor, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe
os estudos para que mais vidas possam ser edificadas em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.